Oi, Olá, boa noite, doutor. tudo bom, Aline? Tudo jóia? Envia a solicitação então para a Isabela no Instituto. Ah, tá, só um minutinho. Uhum. Tem como eu enviar então para ela aqui a solicitação? Tem. Você, deixa eu ver onde é que você tem que entrar. É a Acho primeira. que, acho que é quando tem, entra nessa, deixa eu ver se é nessa figurinha aqui. Não, essa é na câmera. Hum, acho que embaixo da sua, Sim, tem um aviãozinho, tá, aí do lado, antes do aviãozinho, o que que tem? tem um ponto de interrogação e uma câmera, acho que é esse aqui. Acho que é na Faça uma câmera que você trans... entra. Ah, tá. Vou achar ela aqui. Então é arroba Instituto Barini. Ah, vai estar no instituto? Tá. Isso é. Convidei. Vamos ver se ela entra então. Ela aceitou. Se ela não tiver ainda. Ah lá, entrou. Ela entrou ali, ó. Aceitou. Instituto Barini entrou. Mandei o convite para ela. Então vamos ver se. Esse começo é sempre meio conturbado até a gente Sim, ajustar tudo. verdade. E a internet também, esse horário é meio complicado, né? É, tá todo mundo usando, né? Sim. E o senhor, como está? Tudo bem, estamos aqui firme. É isso aí. Livre do Covid. Graças a Deus, né? É, isso aí. E você? Também ficou livre? Não, eu peguei. É. Mas eu peguei em dezembro Olha lá, do a ano Isabela está dizendo passado. que entrou pelo Instituto. Então, acho que você manda de novo o convite, que aí ela vai visualizar. Tá, mandei de novo. Aí, Deu agora vai. certo. Deu certo. Olá. É, ele demora a conectar. Eu vi que vocês estavam falando e eu já Aham. tinha aceitado o convite, mas ele fica assim, enviada a resposta, enviada, enviada, enviada. Pronto, Muito agora bom. já tá tudo certinho aqui então. Pronto, Todos eu achei. apostos. Apostos Então então. vamos. Vamos lá, Boa podemos noite, começar. né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, ao doutor Barini, né, por estar aqui compartilhando, né, com a sua experiência, e agora a doutora Isabelle também, né? A gente sabe que sempre está se falando, né? Agora está se falando um pouco mais da insuficiência cervical, né? Na internet, mas ainda há muitas dúvidas, porque sempre, né, está tendo novas mulheres com o diagnóstico, né? Eu não pensei que fosse uma coisa assim tão grande. E por que do convite dessa live, né? Seria para a gente falar com as mulheres sobre a conscientização da insuficiência, né? Nós criamos esse Instagram, né? E graças a Deus também nós conseguimos um projeto de lei que está para ser aprovado no estado do Rio de Janeiro. O doutor Barini contribuiu com o texto explicando por quê, o que é insuficiência, né? Então, o projeto de lei já tem um número, que é o 4583/2021, incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Conscientização sobre a Insuficiência Cervical, que é a data do dia 15 de junho. Então, agora só está esperando ser tramitado, né, ser votado para que ele se torne lei. Então, falta pouco. A gente acha que até foi bem rápido, né? Para eles, graças a Deus, o deputado Daniel Libreron, que é deputado aqui do estado, deputado estadual, ele abraçou, né, a nossa causa
Então, a gente está tendo grande suporte. E o nosso intuito não é só ficar com essa data, com essa conscientização no nosso estado, é no Brasil todo, porque não é muito falado, né? Então, a gente também já está caminhando para federal, né? Já está buscando deputados que nos apoiem. Criamos até uma petição que o doutor já compartilhou para a gente aí várias vezes. A gente precisa de um maior número de assinaturas. Hoje nós estamos com 1.000 assinaturas, né? Para que várias pessoas nos ajudem, para que eles vejam da necessidade de se falar mais sobre o assunto, né? De comunicar mais à população sobre o que é a insuficiência cervical. Eu até, né, engravidar, eu achava que eu ia ter uma gravidez. Esses dias a Erivane postou, né, uma mulher fazendo atividade física grávida. Eu falei, nossa, meu sonho, eu sou professora de educação física, meu sonho era dar aula de zumba grávida. E infelizmente eu não consegui. Então esse era um sonho, né, que eu achei que eu sou normal, né? Mas então até então a gente não conseguia, né? Não sabia. Então depois de várias perdas que eu fui, né, diagnosticada, que o médico veio a me falar o que era, e aí eu fui em busca do meu sonho. E aí o meu sonho não era só realizar, né, o sonho, ser mãe, mas eu acho que eu tenho uma outra missão, que é ajudar mulheres a conseguir realizar o sonho de ser mãe também, né? Porque eu acho que todas as mulheres que têm essa vontade merecem ser mãe, merecem ter o sonho realizado também, né? Então, por isso que eu entrei, que eu e a Ana, né, nós criamos, Ana Alves, criamos esse Instagram e estamos lutando aí pela conscientização. Então, eu gostaria muito que vocês, médicos, né, falassem dessa importância, porque é importante a gente alertar as mulheres sobre o assunto, e até os médicos, que a gente ainda escuta muitos médicos falando para as mulheres que perder um bebê é normal, e a gente sabe que não é o normal, né? Então, por que de levantar essa bandeira? Bom, boa noite a todos, boa noite Aline, boa noite Isabela, agora oficialmente. Realmente é um prazer e uma honra para a gente poder participar desse movimento, né? Eu acho que esse movimento é muito importante. Sim. A gente tem que entender que a insuficiência cervical não é uma coisa rara, primeiro, né? Ela tem mais ou menos 1% das mulheres vão apresentar insuficiência cervical. Então, 1% é muita coisa, é muita paciente, é muita gente com um problema. E é um problema que, infelizmente, muitas mulheres acabam precisando, infelizmente, passar pela perda para que a gente tenha a consciência de que, bom, e se faça o diagnóstico, que é que eu acredito que seja a verdade para a enorme maioria de vocês todas, né? De todos Sim. nós. E até um tempo atrás, a gente era pego de calça curta, como eu falava sempre, né? De repente, a paciente aparece no consultório com o bebê nascendo, ou então ela chega no hospital e nasceu. Ainda hoje em dia é possível a gente tentar melhorar um pouco essa questão, e isso é que eu acho que é importante a gente pensar na insuficiência cervical, na medida que existem pelo menos oportunidades de exames que a gente consegue fazer que, se não derem um diagnóstico, pelo menos alertam a gente, né? E eu acho que o ultrassom transvaginal, né, num período um pouquinho mais avançado da gravidez do que só na gravidez inicial, ele realmente é uma arma muito potente para ajudar a gente de repente, pegar pacientes que estão dando pequenos sinais de que elas têm insuficiência cervical, sem que elas precisem perder um bebê, né? Perder um bebê não é uma coisa normal. Eu sempre tive isso no meu mote, porque eu perdi um bebê e eu sei o que significa isso, né? Não foi por insuficiência cervical, foi por um outro problema, mas a gente teve uma perda gestacional com 20 semanas e eu vi o quanto foi traumático para mim, para minha mulher, para minha família toda, né? Na época, e na verdade foi o que me motivou até a buscar, porque na época eu era aluno ainda, nem era residente, né? Eu estava ainda entendendo o que eu ia fazer da vida, né? E isso foi uma coisa que deu uma motivação interna muito significativa para eu continuar nessa luta, porque perder uma gravidez não é normal, né? Alguma coisa aconteceu de errado para que a gravidez seja perdida e nós temos obrigação de buscar o que aconteceu, né?
E, claro, tentar evitar que isso aí se repita. E nada melhor do que insuficiência cervical para mostrar isso para a gente. Né? Nós temos vários momentos em que a gente consegue identificar isso, ou várias maneiras, pelo menos a história clínica. É incrível como a gente ainda vê colegas resistindo a esse diagnóstico. Né? Infelizmente, alguns trabalhos que foram publicados geraram essa coisa dessa negação, né? Mas assim, propriamente dita, de que a insuficiência cervical exista, né? Alguns trabalhos aí da década de 90, do começo do século, inclusive, fazendo trabalhos assim meio aleatórios, né? Vamos cercar todo mundo para ver o que acontece. Bom, claro, você não vai ter um bom resultado. Você tem que cercar quem precisa ser cercado. Ou então, não, vamos cercar todo mundo que teve parto prematuro. Bom, mas nem todo parto prematuro tem a mecânica e a fisiologia ou fisiopatologia, né, da insuficiência cervical. Então, claro que quando você seleciona o grupo de mulheres que realmente apresentam um problema, aí sim você consegue modificar radicalmente a evolução da gravidez. Então, eu acho que essa questão da conscientização, primeiro, claro que quanto mais mulheres souberem disso, melhor, porque elas vão cobrar dos médicos posturas diferentes. E claro que muitas mulheres são médicas também, e elas vão ajudar-nos, né, a divulgar essa questão. E claro, isso vai chegar também na classe médica como um todo. Quanto mais a gente conseguir falar sobre isso, quanto mais a gente conseguir publicar sobre isso, né? Eu vejo que todo ano nos congressos existe discussão a respeito da insuficiência cervical, mas parece que as pessoas não... A gente brinca, parece que não entra na cabeça de alguns colegas, né? E a gente tem que ir nesse trabalho de formiguinha mesmo, ficar falando, ficar insistindo para que a gente chegue a ter um resultado melhor, né? Então, eu quero dar os parabéns a vocês que estão fazendo esse movimento, eu tenho todo o meu apoio. E agora eu vou deixar a Isabela, né, que faz parte aí da nossa clínica, do Instituto, né, e para que ela possa falar um pouco da experiência, porque ela tem me acompanhado nos últimos 20 anos, pelo menos, aí, que a gente tem feito de tratamento cirúrgico, e a gente está preparando, inclusive, uma publicação sobre os casos aí da cerclagem definitiva. Então, acho que agora deixa a bola com ela aí. Tá bom, boa noite para todos, para quem está assistindo e aí para quem está nos sediando aí, né, nesse momento. Obrigada pelo convite, tá? Eu fico encantada quando eu vejo pessoas assim que pegam um movimento, que acreditam e levam a fundo. É o propósito, né? E o propósito, ele dá todo um sentido para a vida. Então, vocês estão de parabéns, você que criou tudo isso e agregando aí as pessoas, né? A gente teve contato aí através do que você nos mandou os textos, de como vocês estavam conseguindo. Parabéns, espero que a gente consiga depois levar esse dia aí para o Brasil inteiro. Como o doutor Ricardo mesmo falou, que não é só uma questão de número, né? Não é só você pegar assim, mas nós estamos falando de quantas mulheres por ano no Brasil, não é só de número, é porque a insuficiência cervical, ela trabalha com uma áreazinha da vida, que é aquela feridinha, né, da perda mesmo. Então, eu acho que a importância não está só no número, mas o significado como um todo, ele atinge toda a família, toda uma comunidade. Então, eu acho que não é só o número, mas aquilo tudo que está por trás, né? E a questão da insuficiência, o importante da gente estar falando, e a gente fez uma live pelo Instituto há umas 2 semanas atrás, falando da insuficiência, tem sempre esse assunto em todos os congressos, a ideia é levar a informação para o máximo de pessoas possível, porque muitas vezes o diagnóstico vem através de uma perda, sim, não sabia, não teve um momento para fazer o diagnóstico, mas existem outras ferramentas para você buscar esse diagnóstico. Além de um ultrassom transvaginal de rotina na metade da gestação, que ainda dá tempo de fazer algum tratamento, tem que examinar as pacientes. Então, parece brincadeira, mas essa informação, eu acho que a informação é uma ferramenta muito boa. Então, a gente tem que levar isso, a gente procura levar
para os médicos e para os pacientes, olha, gente, precisa ser examinado. Não fica só de conversa, precisa examinar. Num exame físico durante o pré-natal, a gente consegue ter sinais clínicos que indiquem uma possível insuficiência cervical. Então, a gente não tem que ir, tem que examinar, tem que correr atrás do diagnóstico. Além disso, além do acolhimento da perda, naquele caso que chegou a perder, a partir daquela perda, o que nós vamos fazer com ela? Né? A informação gera uma orientação que para uma próxima gestação, essa gestação que não dá mais para a gente aceitar, vamos dizer assim, vamos pegar a bandeira então aí dos movimentos, é que essa gestante ela seja colocada no mesmo bolo das outras gestantes, por exemplo, no caso de um encaminhamento para um serviço de alto risco, que seja pelo SUS, pelo convênio, pelo particular, essa paciente ela tem que ter prioridade, tanto no início do pré-natal, quanto a priorização para os exames. Né? Tem que fazer um segmento mais a miúde e tem que ter prioridade. Então, a gente quer que vocês, a comunidade e os médicos, né, vocês pacientes, famílias que passam por isso, e os médicos fiquem mais atentos a esse assunto, né, se sensibilizem e façam alguma coisa de verdade. É priorizar essa paciente. Não, essa paciente, assim que engravidar, ela não tem que esperar a próxima vaga da agenda. Ela vai entrar porque eu preciso vê-la o mais precocemente possível. Perfeito. Eu fico até assim emocionada, porque tantas mulheres nos grupos que a gente vê que os médicos, alguns médicos, né, estão tendo descaso, e nós, no tempo que nós estamos vivendo hoje, e você fala, a sua colocação foi perfeita. E esses dias mesmo uma mãezinha me perguntou, Aline, nós somos prioridade? E eu falei para ela, sim, nós somos prioridade, nossa gravidez é de risco. E o médico não queria encostar ela no INSS, que ela poderia trabalhar normalmente. Eu falei, como que você vai trabalhar? Graças a Deus, os meus médicos, eles sempre me encostaram assim que eu fui diagnosticada. Mas a gente está vendo médicos que não estão encostando, estão liberando para trabalho. Só depois que ganhar que você vai ter a sua licença. Então eu falei para ela, é um absurdo, temos que correr atrás dos nossos direitos. Né? Isso mesmo, tem um momento que precisa a intervenção como um todo, avaliar caso a caso, né? Mas a intervenção como um todo, mas eu acho que tem que destacar. Quando eu falo da priorização, é você olhar para o todo, mas você destaca naquela população, olha, essa paciente, eu brinco que assim, às vezes no SUS, né, a gente costuma falar assim, olha, assim que você engravidar, a gente faz uma cartinha e coloca assim, assim que engravidar, procurar o serviço tal, doutor fulano de tal, e aí a gente fala, pega essa cartinha, guarda ela numa gaveta importante, engravidou e vai. Isso serve para todos os tipos de serviços, né? Eu acho que convênios, deveria ser assim também, deveria ter essa prioridade de, pelo menos do primeiro atendimento, fazer o cálculo da idade gestacional, programar uma cerclagem num ambiente e num momento mais adequado. Eu tenho mais alguma colocação, doutor? Porque nós temos um monte de perguntas. Não, eu acho que não. Eu acho que tanto eu quanto a Isabela e você, né, já colocamos de uma maneira... Você até colocou, doutora Isabela, a respeito dessa prioridade, e num grupo foi questionado, nós temos um advogado, e ele postou a respeito disso. E aí ele foi questionado que no SUS não tem essa prioridade. E aí nós vimos que tem uma cartilha que fala sobre a insuficiência e recomenda-se a cerclagem eletiva. Não sei se o doutor já viu sobre isso, se é verdade mesmo, essa cartilha vale por todo o Brasil. Eu não conheço. Isabela conhece, não? Na verdade, isso aí está dentro dos protocolos clínicos, né, de atendimento do pré-natal de alto risco, é um manual do Ministério. Estava te explicando daquele manual, é que, na verdade, isso aí a gente chama de protocolo clínico, tá? O Ministério da Saúde, ele tem protocolos clínicos para várias situações. Então, tem o protocolo clínico para gestação de risco habitual ou baixo risco e para de gestação de alto risco. Então, no protocolo clínico do Ministério, fala, assim, que
que na presença do diagnóstico, né, da incompetência cervical, lá voltou. Agora deu certo, né? Que bom. Agora deu. E aí os protocolos funcionam assim. Ele fala que na presença do diagnóstico da incompetência cervical que está indicada a cerclagem. Mas o que eu vejo é que o problema não está na indicação da cerclagem, está no fluxo em si. Né? No fluxo do paciente até que ele chegue ao serviço que faz a cerclagem. Mas que o manual do Ministério prevê isso. No diagnóstico, a paciente tem que ser encaminhada para um serviço de atenção secundária e terciária para que seja feito o tratamento. Então, acho que é isso que você deve ter visto aí nesse protocolo. Sim. Eu estava com uma partezinha aqui dele. E é um procedimento, sim, coberto que está no rol, né, de atendimentos do SUS, está no rol da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, quer dizer que os convênios também está dentro do rol das cirurgias que são cobertas pelos convênios, está tudo previsto, a lei é bonitinha. Precisamos tá até escrito, tem um pedacinho dela escrito assim, ó, em gestantes com insuficiência, com histórico de 2 ou mais perdas no segundo trimestre, sem sangramento, com dilatação cervical e sem dor. Recomenda-se a cerclagem eletiva. Tá meio atrasado um pouquinho esse diagnóstico. Sim, também, né? Porque tem que perder 2 vezes para eles poderem fazer, né? Não é bem assim. Hoje em dia ninguém mais usa essa questão de ter que perder 2 com essa história, não. Uma história clínica típica já é um diagnóstico clínico, né? Sim, que Mas bom. prevê que sim, a gestante tenha esse atendimento diferenciado. Sim. Então, podemos ir às perguntas aqui? Vamos lá. Vamos lá. Sabatina. Tem uma aqui que já estava chorando que ela tinha que entrar em aula, que ela não ia poder ficar. É a Ana, que é a minha parceira. Tive 6 perdas e tenho diagnóstico de IC e diagnóstico de trombofilia. Ela disse que ela adquiriu a trombofilia na gravidez. E tem algum exame para detectar quando a mulher está grávida? A trombofilia adquirida que ela está perguntando. Sim, tem exames. A trombofilia adquirida é a chamada SAF, né? A Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídico. São 3 exames básicos que definem esse diagnóstico, né? É a pesquisa do anticorpo anticardiolipina, a pesquisa do fator anticoagulante lúpico e um outro anticorpo que é chamado anticorpo beta-2 glicoproteína 1. O nome é meio comprido, mas é isso aí. Sim, então esses são os exames que precisam ser feitos, né? Agora, se ela já tem o diagnóstico fora da gravidez, ela já deveria estar usando a profilaxia para trombose, que é a indicação para quem tem SAF. É já começar a gravidez usando a medicação, né? De preferência, uma associação da aspirina com a enoxaparina, que é a medicação de eleição. Né? A Isabela acho que pode falar alguma coisa a respeito também. Não, na verdade eu entendi que a dúvida dessa moça que mandou para você é assim, se teria uma coisa a ver com a outra, será que foi um pouco disso que ela quis dizer? Sim, pode ser. Eu acho que assim, porque ficou meio confusa a pergunta dela. A incompetência cervical e a trombofilia, elas não têm uma relação direta, né? O que pode acontecer é o inverso, talvez, assim, por exemplo, ela ter a trombofilia, ter tido diversas perdas, diversos abortos, e cada aborto desse ter sido feito uma dilatação cervical para curetar alguma coisa e pode ter levado a uma incompetência cervical, aí sim. Mas a trombofilia causar incompetência e a incompetência a trombofilia, não. E os exames são esses que o doutor Ricardo já comentou. Mas não precisa repetir na gravidez. Aliás, não é indicado repetir na gravidez, que esses exames durante a gestação, eles têm uma interpretação laboratorial um pouco diferente. Tem que ser feito antes, então, de engravidar. Idealmente. A trombofilia, a mulher grávida, né? E tendo a pré-eclâmpsia causada pela trombofilia adquirida? Ou não? Pode falar, Isabela. A trombofilia adquirida, ela é um dos fatores de risco para desenvolver pré-eclâmpsia, sim. Então, todas as mulheres que têm uma trombofilia,
tanto faz adquirida quanto a hereditária, elas têm maior chance que a população geral em fazer uma pré-eclâmpsia. Sim, mas Não estou quer dizendo, dizer a que vai mulher, fazer. sim, a mulher teve a pré-eclâmpsia, ela teve a gestação normal, aqui está falando, teve a gestação normal e teve a pré-eclâmpsia. Isso quer dizer que ela adquiriu a trombofilia ou também ou pode ocorrer que não? Pode ter sido outro fator que deu que ela teve a pré-eclâmpsia. Não, tem vários fatores que podem levar à pré-eclâmpsia. A trombofilia é apenas um dos fatores de risco, mas tem vários outros. Então, numa outra gestação, ela pode não ter A Sim. pré-eclâmpsia a pré-eclâmpsia. quando ela já teve uma pré-eclâmpsia, na gestação, na próxima gestação, ela também tem um risco maior do que a população geral de ter novamente. Mas aí você Sim. entra com a profilaxia. É que quando tem uma pré-eclâmpsia, dependendo do tipo de pré-eclâmpsia, vamos supor, uma pré-eclâmpsia grave, que foi precoce, antes de 34 semanas, é indicado fazer a pesquisa de trombofilias nessa paciente antes da próxima gravidez. Entendeu? Tem algumas perguntas aqui que são óbvias, mas a gente até sabia responder, mas elas querem escutar de vocês. Vamos lá. Cerclagem Vamos fazer o bate-volta dupla do cá. é possível conseguir cerclagem definitiva pelo convênio? Não sei se você... Olha, qualquer maneira que a paciente consiga ser admitida no hospital para fazer a cerclagem definitiva, ela vai conseguir. Assim, no nosso atendimento, vamos dizer, lá no Instituto e pela clínica do Dr. Ricardo Marini, nós não atendemos exclusivamente pelo convênio. Nós temos a parte de honorário sempre cobrada particular. Mas existe a possibilidade da paciente usar o convênio, muitas vezes, para poder pagar a parte do hospital. Alguns convênios pagam hospital e anestesista, então já é uma outra coisa que modifica um pouco a parte econômica. E nós estamos promovendo, né, a Isabela e eu e o pessoal aí da clínica, nós estamos aí num processo que está engatinhando ainda, mas já está começando, que é a ideia de fazer um projeto social, realmente, para as pacientes que tenham dificuldades econômicas para poder pagar isso aí particular, né? E legal isso. então, existe toda uma rotina que a paciente vai precisar cumprir, que ela tem que entrar em contato lá com o consultório, e depois ela vai ser encaminhada para uma assistente social que vai fazer a classificação social e, de acordo com a classificação social, ela vai ter o posicionamento dela do quanto que ela pode dispor para pagar, que tipo de internação ela vai poder. E vai ser levado em conta também a existência ou não do convênio, que ela pode usar o convênio para poder abater dos custos totais da cirurgia, né? Então, nós estamos buscando aí maneiras de conseguir melhorar o atendimento e, dessa maneira, aumentar ao máximo possível o número de pessoas que possam ser atendidas, né? Durante muito tempo, eu fiz o atendimento lá na Unicamp. Infelizmente, a Unicamp, não só por causa da pandemia, mas agora com a pandemia ela atropelou tudo. Mas já antes da pandemia, a Unicamp estava criando muita dificuldade para admitir as pacientes fora da região de Campinas. A Unicamp tem uma dificuldade grande, e isso é um problema do SUS que nós não conseguimos resolver, que o SUS não paga atendimentos feitos dentro da Unicamp de pacientes de fora do raio de competência da universidade. Quando ainda, antes de começar a história da pandemia, eu cheguei a procurar o secretário da saúde aqui da cidade. Eu expus para ele essa questão e ele achou, não, mas o SUS é universal, isso aí tem que ser como ser resolvido, né? Vamos tentar falar com fulano do outro hospital que atende o SUS, tá? Então fomos lá, conversamos com o pessoal. Ah, não, tudo bem, para a gente tudo bem, pode mandar para cá. Quando a gente foi operacionalizar, o pessoal da parte administrativa falou, não, mas o SUS não paga para ninguém de fora. Eu falei, bom, então, nem na Unicamp e nem fora da Unicamp a gente conseguiu, através do SUS, criar um mecanismo, né, uma maneira em que pacientes de fora da região de Campinas possam ser atendidos. E aí a gente ficou de mãos atadas, né, para poder levar à frente o projeto. Nós estamos ainda pensando, além desse projeto social que está vinculado ao atendimento privado, ligado à clínica, né, eu conversei há pouco tempo aí com um colega que a gente está pensando em fazer, aí já é um projeto de pesquisa, que não é realmente um atendimento assistencial, é uma pesquisa, e para a gente fazer um estudo comparativo entre a cerclagem
né, definitiva por via vaginal, como a gente conhece, e a cerclagem por vídeo, dentro da Unicamp. Então, isso talvez vai demorar um pouco para sair, porque até conseguir todos os processos que são necessários de aprovação nas instâncias, fazer o projeto, etc., não é uma coisa tão simples assim. Então, pode ser que isso daqui um ano e pouco esteja funcionando. Tomara. Quantas semanas é menos arriscado uma cerclagem? Isabela? A cerclagem, aí a gente está falando da cerclagem convencional, né? Que é feita durante a gestação. Essa cerclagem, idealmente, a gente coloca entre 12 e 16 semanas. O 12 é porque antes de 12 semanas tem toda uma gama de situações de abortos de primeiro trimestre relacionado com outros fatores. Então, digamos assim, você espera até a 12ª semana, que aí já passou essa fase desses abortos de outras causas, faz uma avaliação morfológica mais detalhada e depois de 16 semanas, o útero fica muito de um tamanho que tecnicamente pode dificultar um pouquinho a altura da posição de você colocar o ponto mesmo da cerclagem. Então, é de 12 a 16 semanas. Mas a cerclagem de urgência, só te cortando um pouco, essa é aquela cerclagem que você programou. Você sabe que a paciente tem um diagnóstico, eu vou programar durante a gestação. A de urgência é aquela que o paciente está no decorrer da gestação e aí ela, através de um exame de ultrassom ou de exame clínico, você identifica que tem um risco de perda, né? Pela incompetência, o colo está abrindo, está afunilando, e aí a gente faz a que a gente chama de cerclagem de urgência ou de resgate. Essa, teoricamente, pode ser feita em qualquer idade gestacional. A gente não vai fazer, logicamente, lá no fim da gravidez, porque aí já é uma outra situação, mas não tem uma idade, muito limite para essa de urgência, não. Quando deve ser feita a cerclagem definitiva? No caso aqui, a pergunta a mulher teve a sua primeira perda e aí foi diagnosticada com a IC. Ela já pode partir para a definitiva ou ela tem que fazer a cerclagem convencional primeiro? Bom, na verdade, ainda, do ponto de vista do trabalho que a gente estava fazendo dentro da Unicamp, e até que era o que estava convencionado junto com o Comitê de Ética da Universidade, era que a gente só deveria aceitar pacientes que já tivessem um histórico de perdas com cerclagem. Pelo menos uma perda com cerclagem para a gente poder indicar a cirurgia. O que acontece é que a gente vê que o resultado é tão bom que a gente está ficando animado para fazer até em paciente que só teve uma perda, né? Então, aí já foge do nosso estudo. Isso é uma coisa mais da indicação pessoal nossa. Isso não está aceito ainda, obviamente, por nenhuma regulamentação, por nenhuma recomendação, né? Da mesma maneira que também não está aceita a cerclagem por vídeo, por nenhuma recomendação. Então, são coisas que estão sendo feitas ainda, mas não existe um consenso médico a respeito dessas cirurgias. Por exemplo, eu tenho colegas fora do Brasil, né, que não fazem mais cerclagem durante a gravidez. Fazem se tiver que fazer, mas a preferência deles é sempre fazer ou a cerclagem por vídeo pré-gestacional ou fazer a cerclagem abdominal durante a gravidez, e não fazer a cerclagem vaginal tradicional que a gente faz. Perdão. Então, mas isso varia muito, né? Varia muito de local para local, varia de experiência médica para experiência médica, né? Então, se você me perguntar, nós podemos aceitar, hoje em dia, quem só teve uma perda para fazer uma definitiva? Eu acho que dependendo das condições, sim, mas a paciente tem que estar muito, muito segura, e a gente também tem que deixar muito claro, que como ela teve só uma gravidez, ela eventualmente pode ter uma outra gravidez que ela perca e que não tenha nada a ver com a questão da cerclagem. E esse é o único risco que existe para indicar uma cerclagem definitiva e para quem só teve uma gravidez. Por quê? Vamos supor, a paciente teve uma perda que foi lá, sei lá, com 20 e poucas semanas, com uma cerclagem ou sem cerclagem e quer fazer uma definitiva. Qual que é o problema dela engravidar? Se ela tiver uma perda muito precoce, não vai haver problema nenhum. Ela vai conseguir esvaziar o útero sem precisar dilatar o colo, sem nada disso. Mas quanto mais tardia for essa perda, vai ficar mais complicada essa situação.
Então, especialmente uma perda aí depois de 12 semanas, a gente fica de mãos atadas. Ou a gente tira a cerclagem para conseguir esvaziar o útero, né? E é o que tem que ser feito. E se for uma perda muito tardia, dá para ser feito até uma microcesárea. Vamos supor, uma perda lá de 20 e tantas semanas, ela pode fazer uma cesárea, com uma incisão pequena, né? E com isso conseguir esvaziar o útero. São situações um pouco mais dramáticas, mas que a gente tem que deixar claro para o paciente que podem acontecer. Então, por isso que geralmente a gente acaba indicando para quem já teve pelo menos uma ou duas perdas. Por quê? Porque as características das perdas diminuem o risco da perda no primeiro trimestre. Não eliminam. Tanto que a gente teve no nosso grupo, quantas pacientes, Isabela? Pelo menos acho que umas 8 pacientes, 8, 10 pacientes que perderam no começo da gestação e que puderam caminhar com a cerclagem e engravidar novamente. Mas nós tivemos perdas de bebês que perderam a gestação na metade da gravidez, que a gente precisou tirar o ponto para conseguir esvaziar o útero, né? Então, isso pode acontecer. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente tem que deixar claro para o paciente, olha, a gente não tem bola de cristal para saber como é que você vai evoluir na gravidez seguinte. Sim. A gente torce para que a coisa dê certo e que você passe do primeiro trimestre e, com isso, a sua cerclagem seja preservada. Mas pode não acontecer, né? Acho que a gente vê, né, Isabela? O que você acha? Eu diria assim, tem uma outra situação que a gente indicaria uma cerclagem definitiva depois de uma perda, só que quer dizer que você teve uma perda e não teve a chance de ter uma cerclagem. É isso que eu estou entendendo, né? Teve a perda que fez o diagnóstico e você não teve nenhuma gestação com uma cerclagem convencional. Pode ser feito a cerclagem definitiva diretamente, sem tentar uma convencional primeiro? Tem uma outra situação que eu acho que isso é possível. Que é assim, aí volta eu lá no início da nossa conversa, né? Vamos examinar essas pacientes? Porque às vezes você fez o diagnóstico de incompetência cervical, aí você fala com a paciente, aí agora você engravida de novo, e numa próxima gestação você volta que eu vou te cerclar. Só que às vezes a paciente tem um colo muito pequenininho. Para você passar o ponto vaginal, dentro da vagina, eu tenho que ter um colo suficiente que eu consiga dar um ponto que seja cirúrgico mesmo, né? Que seja eficiente. Então, uma outra situação que eu vejo são pacientes que têm um colo muito curto, não precisa esperar fazer uma cerclagem convencional, porque ela provavelmente vai falhar para depois indicar a definitiva. Um exemplo clássico, por exemplo, pacientes que já fizeram cirurgia no colo do útero, né? Já que, assim, fez cirurgia para tratamento ali daquelas famosas feridinhas do colo do útero, mas que às vezes precisou tirar um pedaço, que a gente chama de conização, tirou um pedaço bom do colo do útero. Essa é uma paciente candidata a fazer uma definitiva direto, sem ter que fazer uma McDonald's antes. Então, você falou, né? Tem que examinar. Senão... Tem que examinar, gente. Tem que examinar. Vamos examinar. Aqui, cerclada desde 15 semanas, porém com o orifício interno já está dilatado. Tem o risco de perder? Então, desde que a bolsa não ultrapasse o limite da cerclagem, o risco é pequeno. O grande problema não é só o colo dilatar, mas é a bolsa ultrapassar o limite da cerclagem. Por quê? Porque aí há o contato com o ambiente vaginal. Então, quando a bolsa ultrapassa o limite da cerclagem e aí consegue ir penetrando nessa região, ela vai, muitas vezes, fazer o contato com as bactérias que são normais na vagina, e isso vai promover uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória que vai acabar colocando a gravidez em risco. Então, esse é o grande problema. Então, e tem um limite, né? O quanto a gente pode apertar o ponto. Né? Fora da gravidez, a gente não pode apertar de tal maneira que a pessoa não menstrue e nem consiga engravidar. Então, a gente tem que ter um mínimo, né? Ali de 5 milímetros de espaço para que a paciente consiga ter essas duas condições. Agora, se a gente cerca a paciente já grávida, a minha postura é de apertar o máximo possível, justamente para evitar essa questão de repente, a bolsa conseguir penetrar. Antigamente a gente falava, mas se ela romper a bolsa, a gente não vai ver que o líquido vai sair. Bobagem. Tem que apertar mesmo, né? Tem que ser assim, um pouco mais radical, né? E eu tenho visto que isso tem um resultado super bom. As pacientes que a gente tem cerclado já durante a gravidez, a evolução tem sido super boa. A Isabela está
comigo aí que Eu pode... sou uma delas, né? Então, então a chance é super tranquila da gente conseguir levar isso adiante, né? Legal. Aí tá aqui, a pergunta é, só a cerclagem é suficiente ou é preciso o pessário? Aí, no caso, ela tá falando sobre a cerclagem convencional, né? Isabela, É. Essas pacientes gostam de apertar sem abraçar, né? Na verdade, a cerclagem e o pessário são duas ferramentas para tentar resolver o mesmo problema. Então, vamos dizer assim, se você tentou, você está cerclada já. Não, então, vamos começar do zero. Assim, ó, indicação de fazer cerclagem mais pessário sempre não existe. Essa associação que ela é melhor do que só cerclagem, não. Isso não. Agora, em algumas situações, pode ser que a paciente está cerclada e aí ela comece a ter alguma dilatação no colo e está muito longe ainda da idade gestacional que a gente gostaria que já estivesse dando esse problema, a gente poderia, vamos dizer, completar o tratamento com o pessário. Então, é possível associar? Sim. É indicado sempre associar? Não. Aí é caso a caso. A gente já precisou, inclusive, né, doutor Ricardo, a gente já precisou colocar o pessário em pacientes nossas que estavam cercladas, só que começou a abrir numa idade gestacional que ainda estava muito longe da viabilidade, né, do bebê, e aí aí não dá para cerclar de novo, e aí a gente colocou o pessário que é para ajustar ali, vamos dizer assim, é para completar. Então é possível, mas não é sempre que está indicado, não. Sim, porque aí tem mulheres que acho que elas ficam tão assim, apavoradas, né? É, Perder novamente, que elas querem fazer a cerclagem e querem colocar o pessário também, entendeu? Acho que ela não, pensou fora o isso. repouso, né? Fora o Sim, repouso, que eu falo que não e o precisa fazer, elas querem fazer. sim, Eu sei que mas faz o não adianta repouso. falar para não fazer. Mas tem umas É, e tem umas que chegam aqui na clínica e falam assim: eu queria fazer a definitiva, mas na hora de chegar com 12 semanas, você faz lá embaixo de novo, e se precisar, pode pôr um pessário. Eu falei, pode deixar, né? Faz tudo, né? O pacotão, né? sim. Pacotão. Quem tem cerclagem definitiva pode usar o DIU? Pode. O DIU, quando a gente vai colocar, quando a gente vai dar o ponto da cerclagem definitiva, como o doutor Ricardo tinha falado, a gente não pode fechar o canal todo, senão a paciente não vai nem menstruar, nem engravidar, né? Então, o que a gente usa para deixar esse canal pérvio? A gente usa um aparelhinho que chama esterômetro. Esse esterômetro é o mesmo aparelhinho que a gente usa no dia que a gente vai fazer a inserção do DIU. Então, você passa o esterômetro e para medir o útero, depois o DIU é a mesma espessura, tá? Então, sim, pode usar DIU, sim. Eu ia até responder ela, porque eu uso DIU. Ah, tá. E eu tenho a definitiva. Eu falei, mas é sempre bom vocês, né, falarem. E eu É. coloquei, já tem quase um ano que eu tô com DIU. E eu uso o Ah, mini então. de cobre, eu uso o mini de cobre. Hoje em dia, os DIUs, que na verdade não é o DIU em si, né? É Sim. o que a gente, o canudinho que você leva o DIU até lá no fundo do útero, é esse canudinho que é a espessura dele que passa Aham. mesmo. Mesmo não teria problema. Hoje em dia, esse invólucro do DIU, eles estão cada vez mais fininhos. E até para diminuir um pouquinho da dor da inserção, né? Mas pode usar Uhum. sem problemas. Acho que o doutor Ricardo saiu aí, você já aceitou ele de novo aí? Deixa eu ver, ele mandou o convite de novo. Espera aí. Deixa eu enviar. Só se Deixa eu ele enviar mandar para aqui ele. seu eu te falo. Tá, mas eu vou mandar para ele também. A Tá, manda internet aí dele que deu uma garante travada lá. via dupla. Sim, vou ir falando. Aí ele entrou. Aí, agora entrou de É, novo. minha internet caiu, desculpa. Acontece. Meu colo mede 2,5. É considerado colo curto? Já tive 2 perdas por IC. É curto, 2,5 para quem. Bom, o mais importante é a história, né? Não é só o tamanho do Sim. colo. Agora, vai ser difícil cerclar numa cerclagem normal, porque tem 2,5 de colo. Então, o que poderia ser feito aí é uma cerclagem, talvez abdominal na gravidez, né? Ou uma cerclagem pré-gestacional. Eu tô entendendo que ela tem 2,5 fora da gravidez. Ela não tá grávida e o colo dela mede É, 2,5. Isso, E é. se for isso, isso. aí realmente acho que é um Fora colo da que não dá gravidez. pra...
não é um colo que dá para fazer muito a cerclagem convencional, não dá. Não tem, Convencional não vai dar. cai naquele caso que eu falei, o colo é muito curto para poder ancorar o ponto, né? Sim. O colo chegou no limite. E depois ele tem a possibilidade dele aumentar. Por exemplo, apagou o colo e ela quer saber se tem a possibilidade dele aumentar durante a gestação, se ele aumenta ou ele vai ficar sempre apagado. Fisiologicamente não volta atrás, né? Isso. Fisiologicamente, depois que encurtou, só se cerclar. Senão, não. Não, eu acho que ela está dizendo é grávida, cerclada já, porque... Cerclada e aí o colo encurtou, tá fininho. Isso, sim. Não, eu acho que não volta. Fisiologicamente não é possível, porque o colo ele tem é mecânico, né? Então, se ele afunilou e ficou e ele abriu, ele não faz isso aqui sozinho. Alguma coisa tem que ter feito. Então, assim, sozinho voltar, não. O que pode ser, que aí eu tô pensando aqui, o que acontece é que às vezes você vai num exame de ultrassom e dá lá 3,9. Aí daqui passa umas 3 semanas, você vai lá e faz um outro ultrassom, dá assim, 4,2. Você fala, nossa, meu colo tá aumentando, né? Pode ser que seja isso. É porque essas medidas, essas variações de milímetro variam um pouco de médico para médico, de aparelho para aparelho, a pressão que você faz no aparelho para medir. Então, se fosse só, às vezes, uma variação de milímetros para mais e para menos, pode ser só do observador que está medindo mesmo, tá? Mas, assim, na verdade, se eu pudesse olhar o colo mesmo, ele não estaria crescendo, não. Tá, vou fazer agora aqui da interrogação, que eles mandaram perguntas. A Camille mandou aqui. Fiz uma cerclagem há uma semana, pois meu colo do útero está com 13 milímetros, com 32 semanas. Ela está perguntando se ela tem que fazer repouso. Ela fez faz uma semana? Sim. Eu faria repouso, sim. Eu também. Muito repouso. Até ela chegar pelo menos até 34, 35 semanas, né? Tá na viabilidade, sim, né? Melhor. Aqui, cadê? Peraí. Estando grávida, qual tamanho de colo seria suficiente para uma cerclagem com boa taxa de segurança? Então, isso depende do quanto tem de colo, a gente fala, voltado para a vagina. É difícil explicar isso, mas eu vou tentar. Imaginem que o colo, vamos dizer, é o comprimento da minha mão, tá certo? E a vagina, o fundo da vagina é uma luva, né? Um fim de luva. Então, a gente vê quando olha lá o colo, a gente vê uma coisinha lá no fundo, né? Então, o que acontece? Às vezes a paciente tem o colo de 3 centímetros, mas para fora da vagina tem 1. Não tem onde você colocar ponto aqui. Então, volto lá na questão da Isabela. Tem que examinar. Então, um colo pode ter 2,5, mas desses 2,5, pelo menos 2 estarem para fora. Isso é uma questão anatômica. Cada mulher é diferente, né? Cada paciente tem uma característica. Então, vai muito do médico examinar e perceber. Eu já cheguei em situações que eu indiquei uma cerclagem, e a hora que eu fui fazer a cerclagem, eu falei, não dá. Nós vamos fazer por via abdominal, não tem como fazer por via vaginal. Isso acontece. Então, é mais um bom senso de quem está atendendo. O que a gente vê, muitas vezes, a gente acaba, algumas das cerclagens que a gente faz, né? A hora que a gente vai fazer a cerclagem, a gente vê aonde que o médico deu o ponto na última vez. A gente vê as marcas do buraquinho de onde passou o fio, né? E a gente vê que muitas vezes está muito perto do final do colo do útero, né? Muito, muito perto do orifício externo, que é o que vocês lembram bem o que é. Não segura nada, né? Não tem jeito, não tem como. Por isso que precisa ter uma massa de tecido que a gente consiga amarrar aquela massa de tecido, porque ela precisa suportar o peso da gravidez, né? Vamos lembrar, por que a gente tem insuficiência útero cervical? Porque a gente resolveu andar em pé. Porque os outros mamíferos todos não têm. Todos os mamíferos têm a barriga na horizontal, né? Então a gente não vê a cadela gritando na hora do partinho dela, coitada. A gente não vê a vaca gritando na hora do parto. Por quê? Porque ela não tem colo praticamente. E não precisa, não tem que ter
um tecido fibroso que sustente o peso da gravidez. Então, é a mesma coisa, quando a gente tem uma paciente que já tem um problema, se você não conseguir uma quantidade de tecido suficiente para aguentar o peso da gravidez, o fio não aguenta, o fio sozinho não aguenta. Quem aguenta é o colo, que você dá um suporte para ele. Né? Então, é isso que tem que ser lembrado. Então, às vezes, só o tamanho do colo não é o que a gente leva em conta. Tem outras coisas que são importantes. Gestação, aqui a Márcia está perguntando, gestação gemelar, cerclagem normal, tem chance? Pode falar. Na verdade, assim, o gemelar, ele não entra, vamos dizer assim, nas indicações clássicas de cerclagem, tá? A não ser que já seja uma paciente que tenha um diagnóstico de incompetência istmo-cervical e ela engravidou de gemelar, aí sim a indicação foi não pela gemelaridade, mas pela incompetência. Agora, quando ela pergunta assim, tem chance? Eu estou entendendo que ela está numa gestação gemelar e que cerclou, né? Então, tem chance, né? Não é a cerclagem que vai segurar um parto prematuro pela gemelaridade. Porque o processo do parto prematuro de gemelaridade é diferente do processo do parto prematuro da incompetência istmo-cervical. Então, se ela tem a incompetência e está cerclada, tem chance de funcionar. Agora, é lógico que você imagina que você deu ponto para segurar um, agora tem 2 ali, né? Então, a chance de falha também é maior por essa questão. Mas sempre há chance, gente, sempre há chance. Não tem como a gente falar... Eu falo, em medicina não tem assim 0% de chance, nem 100%, né? Sempre há. Então, tem que ir avaliando. Eu vi uma pergunta aí, com quantas semanas pode fazer a cerclagem abdominal? A cerclagem abdominal, ela não dá para ser feita muito tardiamente, não. É possível fazer até umas 14 semanas, depois já fica mais difícil. Tem um detalhe da cirurgia que a gente não gosta de contar para as mulheres, mas é que a gente tem que tirar o útero de dentro da barriga, né? A gente expõe o útero para fora para conseguir passar o ponto. Então, se o útero está muito grande, a gente não consegue tirar ele para fora. Né? É mais difícil, a não ser que a gente faça uma incisão muito grande. Hoje em dia, a gente tem feito até algumas cirurgias mais agressivas, né? Que a gente faz algumas cirurgias fetais, e a gente acaba expondo, né, úteros de pacientes com gravidez maior, até 24 semanas, por aí. Mas uma coisa é expor o útero, outra coisa é dar o ponto lá embaixo no colo do útero. Né? Nessas cirurgias, a gente está fazendo a cirurgia num ponto alto do útero, não junto do colo. Então, numa gravidez mais avançada, não dá, é complicado. É difícil a gente conseguir depois de 14 semanas, se a paciente for mais gordinha, então, nossa senhora, aí é difícil. Não dá, não tem espaço. Não tem espaço, não tem como. Acho que é Laia. Cloreto de magnésio, 500 miligramas, pode ser usado quantas vezes ao dia para contração de treinamento? Ela ainda colocou assim, sei que o doutor é muito fã do magnésio. Eu adoro magnésio, porque eu descobri o magnésio porque eu tinha muita cãibra. E eu comecei a tomar magnésio por causa disso. E depois eu comecei a pensar, falei, puxa vida, mas a gente usa o magnésio para inibir trabalho de parto, né, ou até para pré-eclâmpsia, inclusive. Por que a gente não usa isso aqui para diminuir a contratilidade? E comecei a aplicar, e comecei a pulsar. Não existe uma dose limite, porque o magnésio é uma substância que ela é muito fácil de ser eliminada. Claro, espera um pouquinho, não é que não existe uma dose limite, existe uma dose limite sim, mas dá para a gente utilizar uma quantidade grande de magnésio. Então, com segurança, né? Com segurança. Essa dose de 500 miligramas a cada 6 horas é uma dose muito pequena. A gente usa para paciente que está internada na UTI 1 grama por hora, que seria 2 comprimidos a cada hora. Né? Mas isso depende da paciente ter uma função renal normal, depende de outras coisas. Então não dá para a gente sair prescrevendo isso aí para todo mundo, não. Então a ideia, habitualmente, é usar essa coisa que a gente fala, de mais ou menos 1 comprimido a cada 6 horas. Agora, uma coisa que é importante as mulheres lembrarem. Contração de treinamento não dilata o colo, gente. Contração de treinamento, mesmo em mulher cerclada, não dilata e não rasga o útero. Tem que ser contração com dor. Contração com dor é a contração que realmente tem importância durante a gravidez. Né? Contração com dor e com ritmo. Essa não pode.
Agora, contrações de treinamento, que são contrações indolores, contrações irregulares, né? Que a paciente percebe que o dia que ela está mais cansada, o dia que ela faz mais atividade física, né? Essas contrações vão aumentar nessas condições. É só a paciente ficar de repouso que vai bem. Mas o cloreto eu acho que tem um bom efeito, ela diminui um pouco essa ansiedade, pelo menos da paciente, em relação à presença dessas contrações, e acho que tem um efeito legal, sim. Eu tenho usado bastante e gosto muito dele. Teve uma que colocou aqui a respeito da medicação, se as medicações que são indicadas, ela está falando sobre a progesterona, só esses medicamentos que são indicados, progesterona, inibidor, e no caso o cloreto, para a mulher que tem IC? Aí se ela tem já o diagnóstico de incompetência cervical, aí só a progesterona sozinha não é o tratamento definitivo, né? Você pode até levar uma gestação para próximo do termo com a progesterona, é possível. Tem alguns trabalhos que mostram quando você compara, você pode levar. É que quando você fala de incompetência de estímulo cervical, dá a impressão de que é tudo igual, né? Que todo mundo é igual, que o funcionamento vai ser igual. Sim. Não é bem assim. Então, tem histórias e histórias. Você tem que ouvir a história. E tem histórias que são muito... que a história ela é tão completa que você fala assim, não vai adiantar colocar só a progesterona. É uma seleção meio da experiência da gente, entendeu? Mas pode ficar só com a progesterona. Sim, tem alguns lugares, inclusive, que levam a gestação com a progesterona. Não chega, talvez, num termo tanto igual às vezes a gente quer levar. Mas é possível, sim. Esses são os estudos que a gente tenta ficar em cima deles. É possível, mas não é só com a progesterona. A maioria das vezes não vai ser suficiente. O doutor Ricardo, no início daqui da nossa conversa, ele até falou, tem uns estudos que procuraram comparar, né? Cerclagem com progesterona, só cerclagem. É muito difícil você chegar a essa conclusão, porque justamente você colocou todas as pacientes num grupo só e elas não são de um grupo só. Existem vários tipos de incompetência cervical, graus, vamos assim dizer. E é só pela história mesmo e pelo exame físico, né? Vamos olhar esse colo, vamos palpar esse colo, não adianta só medir no ultrassom também. Eu quero responder uma pergunta que apareceu aí. Ah, tá. Pode falar. Se as mulheres podem ter relação sexual com a cerclagem definitiva. São as Essa é a minha pergunta favorita. Essa é a minha pergunta favorita. Primeira, regra número 1. Não vale sexo selvagem. É uma maneirada, né? Regra número 2. Cada paciente responde de um jeito. Eu aprendi com uma paciente, das primeiras pacientes que eu tive, que eu cerclei na vida, naquela época, né, já faz bastante tempo, a regra era 0 de relação. Ela chegava para mim e falava assim, doutor, não adianta eu só falar para eu não ter relação. Eu tenho sonho de noite, eu tenho orgasmo e tenho contração do mesmo jeito. Eu falava, bom, mas pelo menos não fui eu que falei para você ter relação. Eu estou livre. Então, a gente tem que ter um pouco de senso crítico e perceber. Algumas mulheres, mesmo que não estejam cercladas, mesmo que tenha nada a ver com isso, quando tem a relação sexual, tem uma contratividade maior. Tem uma resposta orgástica mais longa, e quando tem a resposta orgástica mais longa, ela vai ter mais contração durante mais tempo, porque toda vez que você tem orgasmo, o útero se contrai. Mesmo que você não esteja grávida, o útero está contraindo, que você não sente. Você não sabe que está grávida, não sabe que não tem aumento do volume para perceber isso. Então, o que acontece é que a gente fala para as pacientes, bom, vai maneiro, vai devagar, tenta ver como é que você responde, né? Se a sua resposta for satisfatória, né, vai levando lá de jeitinho, com calma, né? Não abusa também, né? Porque né? Vai devagar com o santo, que o andor é de barro, né? Vamos devagar com essa história, porque você tem que pensar que você está cercada, não dá para levar uma vida exatamente igual ao que você levava sem estar cercada. Tem que haver esse compromisso, né? E depois, olha, até a paciente falou que sonhou que estava tendo orgasmo sonhando e ficou com medo. É normal, porque as pacientes têm isso mesmo, né? Não adianta a gente proibir, por quê? Porque ela vai ter orgasmo sonhando, ela vai ter sonho noturno, né?
Os homens têm poluição noturna, as mulheres têm orgasmo. Elas acordam de repente no meio do orgasmo. Então... Mas essa é a Essa pergunta que sempre pergunta, aparece, né? sim, elas sempre perguntam isso nos grupos também. Eu, É. no meu caso, eu optei por não ter, eu ficava com medo. Então, É, vamos, a né? maioria das mulheres vai acabar não tendo, porque vão entender que é uma situação de exceção, é uma gravidez supervalorizada, né? Se bem que todas as gravidezes são supervalorizadas. A gente até evita um pouco falar esse termo, né? Mas a Uhum, ideia é de que, bom, você está passando por uma situação que não é uma gestação completamente normal, é uma gravidez circulada. Então, sei lá, vai também da compreensão do companheiro, do parceiro, de como é que é a vida sexual, se puder substituir por outras brincadeiras aí que não seja a penetração, enfim, pelo menos algumas vezes, né? Claro, sim, tem que ter um pouco de criatividade na vida, né? Tem que é verdade. buscar alternativas, né? Doutor, é possível a mulher conhecer, levar uma gestação sem fazer cerclagem? Só com repouso? Esse era o tratamento mais antigo que existiu, né, na face da Terra. A gente ouve histórias e mais histórias de que, minha avó, minha tataravó, para poder perder não sei quantos, aí o médico fez ela ficar deitada a gravidez toda e ela conseguiu. Claro, isso era o que existia antigamente. Não é o que a gente recomenda, porque a gente sabe hoje em dia que o repouso muito exagerado ele é muito ruim para qualquer pessoa. E para a grávida também é péssimo. Então você tem perda de massa muscular, você tem. Eu tive paciente que estava tanto tempo de repouso que quando foi sair da cama precisou andar de cadeira de roda para voltar a andar. Então é um absurdo isso. Então a gente tem que evitar essas coisas, né? Então a função da cerclagem é conseguir permitir que a mulher tenha uma vida Uma vida toda. minimamente satisfatória, razoável, que ela possa tomar banho, que ela possa ir no banheiro, que ela possa comer, Uhum, até, quem sabe, ter relação sexual, né? A gente não pode prometer isso, mas uhum. enfim, pelo menos as coisas mais, as necessidades fisiológicas mais, né, assim, corriqueiras, né, e do dia a dia, Sim. eu acho que a gente tem que deixar a paciente ter. Né? Então, E por que essa é a ideia. arriscar também, né? Por que De uma arriscar, certa né? maneira, você vai estar correndo um risco, né? De qualquer forma, vai estar. A gente tem que lembrar um detalhe importante: o sêmen, né, o ejaculado, ele tem uma substância chamada prostaglandina. E a prostaglandina é uma coisa que dá contração também, não é só o orgasmo. A gente fala, bom, se for ter relação, usa camisinha até. Uhum, Ou não ejacula dentro da vagina. Por quê? Porque isso tem um efeito. O sêmen tem essa substância que também pode ser uma das coisas que aumenta a contratilidade, além do orgasmo. sim. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Bastante. Uma Tem aqui. umas que ficam aqui da tela, né? O da tela também, eu não. Quando tá na Tem. live, Aí eu tenho da aqui tela. na interrogação, teve uma que ela, ela colocou aqui. Gestante, a Isa. Gestante de 9 semanas com polimorfismo do pai. 4G, 5G. E IC, tomando enox, de 40 e 92 quilos. Está certo? Tá certo, tá completamente certo. A dose padrão que a gente utiliza é de 40 miligramas. O que a gente sugere é que a partir de 12 semanas ela faça um controle através de um exame chamado anti-XA, né, ou anti-10 ativado, para saber se essas 40 miligramas para ela, que tem um peso um pouco maior, são suficientes ou não. Qual que é Sim, o resultado que a gente espera para o anti-XA? A gente tem que lembrar que a gente não está tratando ninguém com trombose, a gente está fazendo profilaxia, prevenção. Então, o resultado esperado para essas pacientes é que o anti-XA esteja entre 0,2 e 0,4. Desculpa, 0,2 e 0,5. Se ela tiver com mais de 12 semanas e fizer lá da 0,1, aí acho que vale a pena aumentar a dose. Né? Se ela fizer também e der 0,7, 0,8, ou ela colheu um horário errado, né? ou o exame está errado, porque não é esperado. Né? É uma dose sim. muito pequena para conseguir um resultado tão eficiente. O anti-XA, ele nada mais é do que uma dosagem da quantidade de heparina que tem na circulação. Ele espelha a quantidade. Por isso que Indireto, né? a gente Sim, faz esse ajuste por isso.
Ô, Aline, a Então, Patrícia está fazendo uma pergunta interessante aqui, que sempre surge também nos grupos, que é qual que é o tempo ideal para engravidar depois da cerclagem definitiva. Muitas pessoas ligam lá perguntando. Depois da cerclagem definitiva, a gente pede um intervalo mínimo aí de 60 dias, mas para ter todo o processo da cicatrização, né, a cicatrização da área vaginal que a gente faz a incisão, sutura. Então, são 60 dias, faz uma avaliação clínica, examina, né? Tá tudo certo, a gente fala, liberou para engravidar. Então, tempo mínimo de 60 dias, tá? Não vale fazer que nem uma paciente que a gente operou recentemente, que ela na despedida pré-cerclagem ela engravidou. Aí nós cerclamos, aí ela voltou para a revisão da cerclagem, já grávida de 8 semanas. Falei, como é que você conseguiu isso? Mágica, né? A Deia, porque essa aqui colocou várias vezes aqui, eu vou ler a pergunta dela. Estou com 19+6 com afunilamento, colo 2,5 e cerclada. Já perdi 2. Devo colocar o pessário? Tá afunilando mais, é isso? Você entendeu que tá afunilando mais? Isso. Quando ela fez a cerclagem, o colo dela estava 3,0. E hoje ela fez uma ecografia e está medindo 2,5, com o dedo de luva. 19 semanas. Isso. 19 semanas, eu acho uma boa opção. Eu acho que é bom pôr um pessário aí, viu? Vai dar um reforço nesses pontos aí da cerclagem, né? Acho que E vale a ela pena. vai ter que caprichar no repouso também. Essa moça vai precisar... Tá longe, né? Tá muito longe da época ideal. Então, essa é uma candidata a ficar na cama. Levantar para ir no banheiro só. Nem para comer levanta. Eu já fiz esse repouso, mas vale a pena. É chatíssimo. Daiane, no primeiro ultrassom tem que ter quanto de colo lá pelas 6 semanas? Quanto que deve estar medindo o colo? A medida mínima é 2,5, né? Para qualquer idade gestacional. Isso. Na verdade, aquele cálculo, vamos dizer assim, aquele cálculo que vai te dar mais. Eu estou imaginando que ela não tem competência de cervical, né? É um rastreamento. No rastreamento, é diferente o rastreamento de quem já tem um diagnóstico, tá, gente? Esses valores que a gente usa, por exemplo, assim, num rastreamento, antes ali, o que a gente tem de ponto definitivo é em torno de 18, 20, 22 semanas, que é aquele que você faz o cálculo de risco de prematuridade, que aí o 2,5 é um ponto de corte. Agora, por exemplo, você vai medir 2,5 e você já está de 34, 35 semanas, não está tão ruim assim, não está anormal. Então, o valor depende também da idade gestacional. Mas no início da gestação não é para ter menos que 2,5. No transvaginal, né? Estou entendendo que é o transvaginal, não é para ter menos que 2,5. A Denise, também vou ler porque ela mandou várias vezes. O meu não é uma pergunta, somente um relato. Eu tenho IC, tive um parto prematuro de 28 semanas, o bebê não resistiu e agora estou grávida de 29 semanas. E fiz uma cerclagem com 12 e graças a Deus não estou tendo... Minha gravidez está tranquila. Está dando exemplo dela aí. Nossa, parabéns. Curtimos com você. A Ale está mandando pro doutor. Vem conhecer a maternidade Star, para eu conhecer você pessoalmente. Onde é? Passa o endereço, a gente vai. Isso, ela não colocou. Ela só falou, não colocou. A outra colocou. Estou com 22 semanas. Tossir constantemente influencia no afunilamento do colo? Não é adequado, não. A tosse exagerada é uma das condições que aumenta muito a pressão intraabdominal. E se ela tiver uma tendência para ter insuficiência cervical, isso pode precipitar uma evolução negativa. Se ela tem insuficiência e está cerclada, aí não tem problema nenhum. Deixa eu ver alguma aqui. Tem uma aqui. Cerclagem dupla. É mais segura que a simples? Sempre. Às vezes a gente põe até 3 fios para não ter. Porque a ideia... vamos pensar, é como se você estivesse montando uma estrutura de concreto, né?
Se você tiver mais Uma ferro camada. não, uma camada a mais de ferro com concreto, não é melhor do que só uma? Claro, é melhor. Com certeza. Então, se às vezes um fio não fica tão bem colocado ou não fica tão bom quanto o segundo, então sempre dois pelo menos é o ideal. Um ajuda o outro. É, a, a Ione está colocando aqui, cerclagem definitiva atrapalha o processo de FIV, no caso, se ela tiver feito antes de engravidar? Isabela? Não, não. Aí é aquela mesmo que a gente estava comentando do DIU, né? Sim, Que no processo de sim, FIV, a manipulação que você vai ter, que seria o que eu estou imaginando que é a sua dúvida, que na hora de você colocar a transferência do embrião, para você transferir o embrião, você usa também um canudinho, vou usar a palavra canudinho para vocês entenderem, igual eu expliquei do DIU, né? E esse canudinho, ele vai passar pelo mesmo orifício que a gente deixa na cerclagem definitiva para menstruar e para engravidar. Então, uma coisa não vai atrapalhar a outra, não é uma contraindicação, não limita o tratamento da FIV, não. Tá bom? A Jaque tá perguntando, qual a diferença entre colo curto e colo flácido? É, a gente pode dizer que se a mulher tem insuficiência estímulo cervical, todo colo é flácido. Não existe colo duro insuficiente, sem ter insuficiência. Porque a flacidez é a característica do colo que tem insuficiência estímulo cervical, né? Essa é normal. Agora, ele pode ser flácido e curto, além disso. Então, por definição, quem tem insuficiência tem colo flácido. Não dá para a gente dizer outra coisa. Hoje em dia tem até uma técnica que eu acredito que no futuro ela vai estar melhor desenvolvida. É um tipo de avaliação que o ultrassom é capaz de fazer, que ele mede a quantidade de tecido conjuntivo que existe. Uma coisa chamada elastografia, né? É uma coisa que ainda está muito engatilhando, tem pouquíssima coisa publicada, tem muito pouca gente que tem experiência e é muita variabilidade também, porque não é um exame que Do você faz uma observador. medida. É uma coisa que depende do médico que está fazendo o exame. Então, ainda não existe uma forma para você homogeneizar os diagnósticos, né? Mas, quem sabe, no futuro isso venha a ser uma maneira até da gente saber que a mulher tem o colo flácido antes dela engravidar. Deus queira Bom, que isso aí seja possível, né? Seria o sonho de todo mundo, né? verdade. Saber tudo antes. Sou a Patrícia, já tive 8 perdas gestacionais. Sempre minha bolsa rompe, por volta das 18 semanas. Já passei por 3 cerclagens, mas sempre minha bolsa rompe. Provavelmente Infelizmente, a bolsa rompe porque abriu um pouquinho, né? Aquele mesmo caso de a bolsa rompeu, na verdade, porque o colo abriu, aí a bolsa passou, ficou exposta na vagina e acaba rompendo. Esse entra naqueles casos é considerado falha da cerclagem. E aí entra a indicação da cerclagem Tá, definitiva. definitiva. ou definitiva ou uma abdominal durante a gravidez. Essa é uma Sim, alternativa também. definitiva, só que dá. Doutor, O que foi? doutor, tem uma pergunta que meio cabulosa aqui. Qual que é? Sexo anal com a cerclagem simples pode ser? Pode. Ué, tá. Vale É que tudo, não tem depois que o problema, doutor, não. depois que eles ficaram felizes que o doutor Ricardo liberou aí, ele Não liberou Mas, o é? tipo de já vamos na lista toda, né? agora, se ela tiver Sim. orgasmo no sexo anal, não vai Já ter no meio. contração do mesmo jeito, viu? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Outra pergunta essa aí eu queria fazer. A terapia, vocês indicam, né? Seria bom a mulher que tem várias perdas, ela também fazer uma terapia, né? Porque eu vejo muita fragilidade nos grupos que a gente participa, né? E você vê o quão elas, eu sei porque eu passei por isso, né? Então, se você às vezes tem muita mulher, essa semana nós vimos num grupo que a mulher não tem apoio, ela está grávida e ela não está tendo apoio nem da mãe e nem do marido. Então, tipo, pedindo para que ela desista, porque eles sofrem. Mas o sofrimento maior é da mulher, né? É nós é que estamos perdendo. Então, o senhor indicaria, né, vocês, a Isabela,
a terapia, que se faça a terapia também? Olha, Esse para todos, né? é um sonho, né? É um sonho que todas vocês pudessem passar por terapia. Nós estamos planejando fazer uma live no Instituto um pouco mais para frente, com a minha filha, que também é psicóloga. E a gente quer falar justamente sobre o luto, sobre como elaborar o luto, né? Qual que é o sentido da terapia? O sentido da terapia é conseguir lidar com a perda, né? Não quer dizer que você vai esquecer a perda, é que você vai fazer com que a perda faça parte da sua vida sem que você tenha um sofrimento exagerado cada vez que você lembre dela e sem que também ela tenha uma interferência de tal maneira que ela vai se manifestar em outras esferas do seu cotidiano ou da sua psique, inclusive, né? Né? Que ela se manifeste através de uma doença psicossomática, de uma, sei lá, uma enxaqueca, enfim. Eu costumo brincar com os pacientes. Olha, não adianta você querer dizer que você passou por uma coisa difícil que você vai esquecer. Isso é que nem você querer tampar uma panela de pressão com fogo aceso. Uma hora ela vai explodir. Vai sair por algum lugar. Então, esse conflito emocional, essa dor emocional, ela vai ter que ser trabalhada, vai ter que ser elaborada. Não tem outra forma da gente fazer isso. Então, o ideal é que a gente conseguisse que as pacientes tivessem apoio psicoterapêutico, né, para conseguir lidar com a perda, que eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Sim. E, assim, uma coisa que, assim, se o médico também não estiver preparado para, né, para aconselhar a paciente, né, que eu passei por isso, que o médico me deu 100% que quando eu fizesse a cerclagem, eu iria conseguir ser mãe. Então, eu estava naquela, vou fazer o meu repouso, porque eu vou ser mãe, porque ele falou que eu vou ter 100% de chance. E acabou que eu via perder o bebê cerclada. Minha cerclagem arrebentou, né? E eu tive várias complicações, acretismo placentário, quase perdi o útero. Então foi uma decepção muito grande. E não só eu que passo por isso. E quando eu entrei nessa causa, até então eu tinha. A gente acaba, depois que a gente consegue vencer, conseguir o nosso sonho, eu já consegui, beleza. A gente esquece dos outros, né? E aí, então, esse meu sonho de lutar pela causa tinha, assim, adormecido. E aí, no ano passado, não lembro, uma amiga num grupo, estava grávida de 20 e poucas semanas, o senhor deve conhecer o caso dela porque ela foi sua paciente, ela fez a cerclagem definitiva com o senhor. Ela teve o parto prematuro e um acretismo placentário muito grave que teve que fazer estereoscopia. Como é que fala? Esterectomia. Histerectomia. Eu sei, eu sei. E Não lembro ela, o nome dela, mas eu sei do caso. e ela, né, não conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Então, por isso que eu entrei, assim, eu preciso lutar por essa causa. A gente precisa levantar essa bandeira e isso mexeu muito comigo. Essa moça, o ideal, claro, né, é que ela conseguisse fazer o que a gente chama hoje em dia de um útero de substituição. Né? E Sim. então, a Isabela está de volta aí. Que seria fazer um útero de substituição, que é uma coisa um pouco complexa, né? Aliás, é bom que a gente fale que está existindo um projeto de lei que impediria a existência desse tipo de atuação, que é uma coisa absurda, né? É um retrocesso em termos legais, né, para a reprodução assistida. Tem várias coisas bem negativas nesse projeto novo que estão querendo lançar e que a gente lamenta muito se isso aí for para frente. É importante que a gente conscientize os nossos legisladores que eles vão fazer um péssimo serviço para a sociedade, né? Um retrocesso muito desconfortável, né? Mas, na verdade, se essa paciente conseguisse, então, passar por um processo de uma fertilização in vitro em que ela conseguisse implantar os óvulos dela, né, os embriões dela no útero de outra mulher, né, ela conseguiria eventualmente levar... Sim. Perdão. Saúde. conseguiria levar o seu sonho de ter um filho, né? Mas eu lamentei bastante o que aconteceu com essa moça. Eu também, assim, mexeu muito comigo, né? Porque eu me vi no caso dela, por eu ter tido o acredido placentário, eu fiquei
um mês internada com sangramento e já estavam cogitando retirar do meu útero. Graças a Deus a gente conseguiu reverter. Então é muito triste, por isso que eu falo com as mulheres, assinem a petição, vamos entrar na luta por essa causa, né? Tem grupos que têm 5.000, 8.000 mulheres, então vamos assinar, vamos abraçar umas às outras, mesmo que você já conseguiu, né? Vamos ajudar, acho que não custa nada a gente ajudar o próximo. Sem dúvida. Né? E agradeço. Acho que você está num caminho muito legal, eu dou total apoio a essa causa. Eu fiz questão de publicar na maior parte onde eu pude. Sim. E eu acho que o que eu puder fazer, vamos lá. Sim, eu agradeço muito, doutor. Assim, sou muito grata, assim como várias mulheres, né, que o senhor fez a cirurgia, que realizou esse sonho de ser mãe, né? Então a gente tem essa gratidão eterna pelo senhor, né? Ser uma pessoa iluminada, a gente fala que é o nosso anjo, né? Então que a gente consiga, né, e que venha esse projeto também de vocês para que consiga realizar a cerclagem, né, nessas mulheres que não têm condições de pagar, né? Que a gente sabe tem que dar valor profissional também, né, a vocês, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que não conseguem, né, não têm o dinheiro mesmo para pagar. Então, que Deus ilumine, Deus abençoe sempre a caminhada de vocês, que a luta é grande. Muito obrigada, doutora Isabelle, foi um prazer conhecê-la, tá? Esperamos Muito poder obrigada. conversar novamente. Isso. Né? E as meninas que mandaram as perguntas, depois manda pra gente no direct, que a gente manda para eles e eles tentam ir respondendo nos stories deles lá, porque são muitas perguntas e infelizmente não dá tempo. Bem que esse bate-papo tá bem gostoso, mas não dá, né? A gente tem que fazer outras coisas. Não dá para ficar todos juntos. Verdade. Mais vezes, né? Depois a gente combina uma outra oportunidade. Sim, né? vamos sim. Obrigada mesmo pela oportunidade, parabéns pelo movimento. Eu acho que a grande, vamos dizer assim, a grande notícia é não desistam, vamos fazer o contrário, Sim. né? Não desistam, temos caminhos, vamos nos apoiar uns aos outros e que você consiga guiar aí o seu propósito para onde levar pessoas cada vez mais com você. Amém. O que precisar, nós estamos aqui. Nossa, agradecemos. Vamos precisar muito. Um abração, então. É grande. Um abraço Beijo. Fique com Deus. Tá? Um Até mais, beijo. Deus Isabela. abençoe. Tchau. Até amanhã. Tchau. Até. Tchau. E é isso aí, gente, meninas. Mandem as perguntas pelo direct, né, que não foram respondidas. Infelizmente, não dá pra gente responder todas, né? Vem aí mais uma vez a solicitação de vocês assinarem a nossa petição. O link está na bio. Precisamos do maior número de assinaturas. Pode ser qualquer pessoa da família, pode assinar. Vamos entrar juntas nessa causa. E eu e a Ana, a gente já realizou o nosso sonho de ser mãe. E queremos ajudar outras mulheres, vocês que ainda não conseguiram, a realizar o sonho de ser mãe. Então, entre com a gente nessa luta. Nossa petição, ó, nosso projeto de lei, já que está aqui, ó. Então, falta pouco para se tornar uma lei, né? Então, nós vamos ter o Dia da Insuficiência Cervical no estado do Rio e, quem sabe, no Brasil todo. Então, a luta é grande, então precisamos muito de vocês. Muito obrigada e boa noite. Tchau.